Fala galera, esse é o canal Chatisfeito. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Provavelmente vai sair uma bosta, como é o primeiro, e eu não garanto que o segundo vai ser diferente, mas a gente vai tentando melhorar, né? Eu vou falar agora sobre uma experiência minha, uma experiência que eu tive que foi interessante. Eu fui passar o carnaval lá em Recife. Eu moro aqui em Caruaru, que é uma cidade bem próxima de Recife. Dá mais ou menos 2 horas de viagem de ônibus. Eu fui de ônibus, fui com a minha namorada e aconteceram algumas coisas bem atípicas. Então eu senti uma vontade muito grande de compartilhar isso com vocês, porque foi Isso aqui você vai cortar, viu, Henrique? Por favor. Bom, como eu tava falando, a viagem de Caruaru para Recife demora mais ou menos 2 horas. A gente saiu daqui 9 horas. Eu não sou tão bom em matemática, mas eu acho que 11 horas eu cheguei lá. A gente chegou lá em Recife 11 horas da manhã. Tava um calor do inferno. Porque uma cidade normal, 11 horas da manhã já é calor. Em Recife, que é um inferno, aí deu muito. Chegamos lá na rodoviária, tava aquela uva. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, principalmente por causa do galo. A gente chegou lá no dia do galo, no sábado, 11 horas da manhã no sábado, o dia do galo em Recife. Você não tem noção do que significa isso. É o inferno, cara. É o inferno. Pra chegar na casa que a gente ia ficar lá hospedado, da tia de uma amiga da minha namorada, que inclusive recebeu a gente muito bem, que era um pessoal muito gente boa, a gente tinha que pegar um metrô em um ônibus, só que eu nem sabia disso, mas beleza. Chegamos na rodoviária, a gente pegou o metrô. Quando a gente entrou no metrô, cara, que coisa absurda era aquela. Mano, você não tem noção do tanto que era absurdo aquele metrô, o tanto de gente que tinha. Parecia que o galo era dentro do metrô. Era muita gente, mas aquele metrô era muito eclético, muito eclético. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá... Bom, eu tinha como mala, eu tava carregando, acredite se quiser, um ventilador, um colchão inflável de casal e a minha mala nas costas. Ou seja, eu em qualquer lugar, sem ser apertado, já era incômodo a minha situação. Agora imagina em um metrô que não cabia nem a minha perna. Então, esse metrô parou lá. Quando a gente entrou no metrô, cara, quase que o ventilador fica pra fora do metrô, porque não tinha condição. Tava um aperto desgraçado. Inclusive, eu vou pedir pro editor colocar uma foto aí. Eu só consegui tirar uma foto, porque se eu tirasse outra, acho que meu celular ficava por lá mesmo. Lá dentro do metrô, o que é que a gente encontrava de diferente? Não sei. Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Como se não bastasse o aperto daquela desgraça daquele metrô, o calor e o tanto de gente que tinha lá, cara, você tinha que ver as figuras que tinham lá. Era cada figura uma pior que a outra. Naquele metrô tinha de tudo. Tinha Mickey, tinha Minnie, tinha Tigresa, tinha Superman, tinha Homem-Aranha, tinha Batman, tinha Robin Hood. O Robin Hood tava com a ponta da flecha roçando no meu pescoço. Mano, aquilo tava incomodando. Imagina uma situação fodida. Foi o que eu tava. Aquele ventilador, a porra do colchão inflável de casal e a minha mochila e minha namorada com 2 malas. Tava absurdo. E sem falar do cheiro. Mano, que cheiro absurdo de sovaco era aquele. Tava uma catinga de sovaco muito forte, mas muito forte. Tinha uma Minnie fedendo muito, fedendo muito. Parecia que ela tipo não tomava banho há um mês e botou aquela porra daquela roupa de Minnie e foi lá para aquele metrô levantar o sovaco para roçar no meu ombro. Cara, mas que catinga era aquela? Então finalmente a gente chegou lá na estação de metrô. Quando a gente chegou na estação, que a gente desceu, eu senti um alívio. Sabe aquele alívio de quando você tá há 5 horas prendendo a cagada e você finalmente vai lá e libera? Pronto, foi esse alívio que eu tava sentindo. Então, aí eu perguntei à minha namorada: e agora? Onde é que é a casa da tua amiga? Ela fez: não, a gente vai ter que pegar um ônibus agora. Velho, não tem condição. Não tem condição. A gente vai pegar um ônibus agora com isso aqui. Lembra, o ventilador, a porra do colchão inflável e a minha mala. Minha namorada com 2 malas. Aí a gente foi em direção ao ponto de ônibus. Velho, no ponto de ônibus tinha 7 Thundercats. Acredite em mim, tinha 7 Thundercats. Lá na parada de ônibus tava eu, minha namorada, os 7 Thundercats. Então chegou o ônibus. Quando chega, o trem
estava folgado comparado àquele ônibus. Tinha gente com o corpo para fora do ônibus pela janela, tinha gente subindo naquela tampa, que é aquele teto solar do ônibus, porque não estava cabendo mais ninguém. E os 7 Thundercats entraram no ônibus. Como eles entraram, não tinha como eu convencer a minha namorada de que não tinha espaço pra gente. Se eles conseguiram, a gente conseguia também. Resultado, entra eu e a minha namorada naquela desgraça de ônibus para passar a pior experiência da minha vida. Cara, era muito apertado aquele ônibus. Quando a gente entrou, logo de cara eu bati o ventilador na cabeça do He-Man. O He-Man ficou muito puto. O ventilador ficou partido em 2. Então eu fiquei com aquela bosta daquele ventilador que quase que eu jogava pela janela do ônibus, e o colchão inflável na outra mão e a bolsa atrás roçando no pessoal. Pense numa situação agradável. Então, o que acontece? A gente entrou na porta do meio do ônibus. Quando a gente entrou na porta do meio do ônibus, a gente ficou lá mesmo pensando, quando a gente chegar no ponto da gente, a gente desce, fica mais fácil que a gente tá perto da porta. Então a gente ficou lá com todos os apetrechos que eu já falei milhões de vezes. Quando o ônibus para, o filho da puta do cobrador chega pra mim e fala: a porta do meio não abre nesses pontos, só abre no ponto final, na parada final do ônibus. Aí, cacete, como eu vou descer com essas coisas aqui lá na porta final do ônibus? Ou seja, eu ia ter que atravessar o ônibus todo com tudo isso que eu falei. Para encurtar a história, o motorista não abriu a porta do meio. Ele não abriu a porra da porta do meio. Então a gente teve que atravessar o ônibus todinho. Vale salientar, todo mundo do ônibus começou a me dar força. Vai, gordinho, 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 gordinho. Olha que bacana, olha que situação agradável. Imagina uma cena de guerra medieval. Foi a gente atravessando aquilo ali. No primeiro passo que eu dei, tinha um coringa atrás de mim, muito baixinho. A minha bolsa raspou na cara dele. A maquiagem toda do coringa ficou na minha bolsa. O coringa ficou muito puto. A gente correu para poder descer na porta do final antes que o motorista fosse embora. E nisso tava todo mundo dando força. Vai, gordinho! Então, finalmente, a gente chegou no ponto. Essa foi a minha chegada em Recife. Então, teve um dia lá que eu fui para Olinda, para lá, famosa ladeira de Olinda. Fui subir. E quando eu cheguei lá em Olinda, cara, não existe aquele calor. Recife tava frio comparado a Olinda. Era muito calor. Quando batia uma brisazinha fria, chegava em 75 graus, mais ou menos. Eu não sei como cabia tanta gente naquela porra. Era mais ou menos, pra você ter uma média, 26 pessoas por metro quadrado. Se você levantasse o braço, só voltava pro lugar uma semana depois. Pra andar 5 metros, era numa base de 1h30. Era muita gente. Você não tem noção. Eu não consegui. Mas pra quem consegue subir aquilo ali, deve ser muito bacana. Porque, sinceramente, se você se passa a ponto de subir aquilo, então lá em cima deve ter uma coisa muito foda. Ou não, ou você só foi enganado. Porque você vê, é aquela coisa, se você vê 10 pessoas correndo, você vai correr com elas. Então você vê 2 milhões de pessoas subindo na ladeira, você também vai subir. Você acha que tem alguma coisa muito bacana lá, quando você sobe tem uma vista bonita. Show de bola. Na volta de Olinda aconteceu outra coisa interessante comigo. Eu peguei uma van, fui com essa van até o Derby, que é um local bem famoso lá, a Praça do Derby, e fui pegar um táxi pra ir para o apartamento onde eu tava hospedado. Eu entrei no táxi, eu, minha namorada e uma amiga da minha namorada. Aí o cara saiu, quando ele andou uns 200 metros com o táxi, ele perguntou pra onde a gente tava indo. Aí eu fiz: não, a gente vai pra Casa Amarela, que é o bairro onde eu tava hospedado lá. O táxi deu um freio, meu amigo, quase que eu atravesso o para-brisa. E fez: puta que pariu, meu irmão. Casa Amarela, eu pensei que tu ia pra Olinda. Oxi, meu irmão, não faça isso não, meu pirraia. Quando eu olhei pro táxi, eu disse: eu não acredito não. Aí, então o senhor não vai levar a gente? Ele fez: não, vou não. Eu desci do táxi, desceu minha namorada e a amiga dela. Eu olhei assim pro táxi, eu disse: não vai ficar assim não. Quando o táxi saiu, que tava uns 200 metros de mim mais ou menos, eu olhei assim pra ele, eu disse: que foda, otário. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente você acha que eu sou só mais um gordo falando besteira. E você tá bem certo. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, eu queria agradecer bastante a você. Pedir pra você dar um like e se inscrever. E semana que vem tem mais vídeo. Valeu, galera. Um abraço.